a vez do irmão Tiago hoje. Eu já convidei ele para amanhã pregar lá em cima. Tiago foge. Mas é bênção, meus irmãos. Deus tem uma mensagem para vocês nessa noite. Não importa quem fosse a pessoa que Deus colocasse aqui nessa noite. Eu tenho certeza que quando Deus quer falar, Ele chama, né? Ele prepara a situação, Ele prepara o momento. Nossa irmã Genailda ontem falando lá em cima, testemunhando, né? Ela desceu para o ensaio na segunda-feira e Deus tinha falado para ela: hoje vão te convidar para pregar. E você veja que quando Deus quer usar alguém, meus irmãos, lá em casa eu estava com o coração ardente para convidar a irmã para pregar, né? No dia de ontem eu cheguei na igreja na segunda-feira para o ensaio e convidei a irmã, né? E a irmã testemunhou que Deus já tinha colocado no coração dela, né? Então eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus Ele quer usar cada um de nós que aqui está. Muitas das vezes é nós que se acovardamos, ficamos com medo, né? Do que o homem vai pensar, do que o homem vai, se ele vai receber ou não, né? O importante é que Deus, meus irmãos, venha através da nossa vida falar com alguém. Tem pessoas aqui precisando ouvir a voz de Deus. Tem pessoas necessitadas. E se Deus quiser, Ele usa quem Ele quiser. Ele usa o pregador, Ele usa o que estará louvando, Ele usa os músicos, Ele usa os louvores, né? Dos hinos, dos departamentos. Deus fala com você da maneira que Ele quer falar. O importante é você entrar na congregação, na igreja, onde você vem prestar o seu culto, com o coração sedento em ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Você tem que vir preparado da sua casa, dizendo: Senhor, fala comigo, buscando o Senhor, né? Muitas das vezes nós perdemos o tempo todo durante o dia, vendo o que não presta, viemos para a igreja muitas das vezes vazio, não sentimos, e a culpa é daquele que entregou a mensagem, é do pregador, é do cantor, mas às vezes o culpado somos nós, meus irmãos. O culpado é eu e você que não busca, né? Às vezes, eu dizendo para o Senhor: o que eu vou pregar, o que eu vou falar, né? Nessa noite, cheguei em casa e fui meditar num texto ao qual Deus já tinha posto no meu coração desde domingo, meus irmãos. Deus já tinha colocado uma mensagem, livro de Êxodo 14. Confesso, né, que para mim hoje o dia terminou de uma forma triste, né, com uma notícia. Mas eu tenho certeza que Deus sempre faz o melhor, né? Não é da maneira que nós queremos, não é da maneira que nós projetamos, mas eu tenho certeza, né, que a nossa irmã está num lugar muito melhor do que nós, né? Como nós louvamos aqui, que nós possamos almejar a volta de Cristo e que nós possamos estar salvos, né? Porque muitos morrem sem a salvação. Graças a Deus, a nossa irmã está num bom lugar, né? Eu estava com o nosso irmão Anselmo agora à tarde, né? É algo muito triste, meus irmãos. A gente vai lá, conversa, dá uma palavra de ânimo, né? O irmão todo confiante. Aí eu vou para o trabalho, quando eu volto à noite eu vejo a mensagem, mas eu tenho certeza, né, que Deus já está confortando aquela família, abençoando eles, né, dando graça, porque é difícil. Para nós que somos simplesmente amigos, é triste. Imagine para os familiares, né, que os irmãos continuem orando por eles, que eles precisam, né, de todo o nosso auxílio espiritual, que nós possamos ser unidos nesse momento triste. Êxodo 14, todos encontraram, amém, meus irmãos? Amém. Confesso aos irmãos que quando eu estou em casa, meus irmãos, eu tomo um remédio para relaxar meus músculos e não relaxa nada, né? Hoje eu resolvi tomar um para vir para o culto. Você acredita que fez efeito hoje, meus irmãos, na igreja? Eu estou com o corpo aqui todo mole, não sei se é medo, se é tremor. Eu sei que hoje o remédio fez efeito na igreja, né? É algo extraordinário. Parece que tudo vem da forma que a gente não queria que viesse, né? Eu queria estar bem aqui, já é um tremor de estar aqui, a gente sente um calafrio, né? Não tenho medo de pregar a palavra, meus irmãos, eu tenho temor, porque um dia eu vou ter que prestar conta para Deus, né? Se eu magoar um de vocês, se eu ensinar vocês errado, um dia Deus irá me cobrar. E o que é que eu vou apresentar para o meu Senhor naquele dia? Peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, atento à mensagem, meus irmãos. É simples, mas eu tenho certeza que Deus tem endereço certo. Êxodo 14, verso de número 1 ao 14, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe-se perto de Piairote, entre Migdol e o mar.
acampe-se à beira do mar, de frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagueando confuso, cercados pelo deserto. Então eu endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó. De tudo o seu exército e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também os seus carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marcharam triunfantemente. Os egípcios com todos os seus cavalos e carros de guerra de Faraó. Os cavaleiros e infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando eles estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, de fronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e atemorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos falado no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque você nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Meus irmãos, um texto bem conhecido, um texto que por muitas vezes vocês já ouviram mensagem, palavras, pregações, muitas pessoas animando vocês, dizendo que essa peleja vocês não teriam que pelejar, que Deus ia pelejar por vocês e vocês simplesmente ficariam tranquilos, confiando que Deus iria te trazer respostas, né? Se nós atentarmos para o texto, vamos ver que o povo de Israel viveu cativo por muitos anos. Deus envia para lá uma pessoa que ia trazer esperança a eles, alguém que ia livrar eles da mão, das garras de Faraó. E essa pessoa chega com mão forte, Deus mostra os sinais, prodígios e maravilhas, e Faraó liberta todo o povo. Tente imaginar vocês um povo que estava cativo, um povo que estava preso durante 400 anos, agora teve a oportunidade de ser liberto. Todo aquele povo sai alegre, caminhando para a terra que Deus havia prometido aos israelitas. Imagine vocês, meus irmãos, nós éramos escravos do mundo, nós éramos presos no jugo do adversário, aí Deus vem e tira nós, do jugo, começamos nós caminhar agora livre, tranquilo. Aí Deus vem para o povo e diz assim: olha, Moisés, fala para o povo da minha volta, pede para o povo voltar e acampar em Piairote, ali de frente ao mar, manda o povo retroceder, manda o povo voltar. Aí eu separei algumas verdades para nós dentro desse texto, meus irmãos. A primeira verdade que eu encontro nesse texto, no verso de número 2, você vai ver que muitas das vezes Deus ele vai querer mudar o nosso caminho. Deus ele vai querer conduzir o nosso caminho da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele acha melhor, e nós muitas das vezes não vamos entender nada. Vamos ficar sem entender, as coisas irão acontecer e nós vamos olhar para Deus e dizer: o que é que o Senhor está fazendo? Será que vai dar resultado? Por que o Senhor está fazendo isso? Eu e você muitas das vezes, meus irmãos, nos comparamos a esse povo de Israel. Deus nos dá uma ordem para nós, dizendo: volta,
Você vai ver a preocupação de Deus com esse povo. A Bíblia Sagrada vai dizer um capítulo antes, se você ler um pouquinho antes aqui do capítulo 14 que eu li, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Moisés ele liberta o povo, Deus conduz o povo por um caminho para que ele passe longe, dos filisteus. Por quê? Porque se o povo visse as guerras, visse as pelejas, o povo ia querer voltar. Deus, meus irmãos, se preocupa com você nos mínimos detalhes. Deus sabe o que você consegue suportar. Deus sabe do que você consegue passar. E quando Ele liberta o povo, Ele tem este quesito: afastar o povo das guerras, afastar o povo das dificuldades. Na sua vida, às vezes, tudo vai dar certo, tudo está caminhando, mas vai ter um momento que Deus vai falar para você: olha, volte um pouquinho para trás. E você, sem entender, muitas das vezes, é necessário obedecer, irmã Dani. É difícil obedecer, meus irmãos. Quando as coisas estão fluindo, você não quer voltar para trás, você não quer obedecer a voz de Deus. Só que a primeira verdade que eu encontro no texto, que Deus irá muitas das vezes mudar o rumo da nossa história. Ele vai fazer o que Ele quer, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Será que eu e você vai obedecer, meus irmãos? Será que nós estamos prontos para obedecer? Deus fala isso para o povo volta, acampa. Até aí tudo bem. Deus estava guiando, Deus estava falando, Deus já tinha livrado ele dos filisteus, das guerras ali, para eles não verem e desanimar e voltar para trás. E eles estão tranquilos. Até aí tranquilo. Na nossa caminhada, muitas das vezes, voltar para trás, às vezes vai ser bom. Porque quando nós confiamos em Deus, nós fazemos o que Ele pede. Segunda verdade se encontra no verso 3, meus irmãos. Porque Deus quer fazer isso. Porque Deus quer que nós voltemos para trás muitas das vezes. Eu separei uma verdade, meus irmãos, que muitas das vezes Deus quer confundir nossos inimigos. E quando eu falo inimigo, nós precisamos entender que não é humanos. Muitas das vezes nós fazemos do irmão da igreja o nosso inimigo. O irmão não conversa comigo, meu inimigo, não fala comigo. Precisamos parar, irmã, de termos essas mágoas uns dos outros. Precisamos ser família. Lá em cima falávamos sobre isso ontem. Precisamos ser unidos na casa de Deus, ajudar uns aos outros. O nosso inimigo aqui é espiritual. O nosso inimigo é o adversário. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus permite muitas coisas na nossa vida, faz com que nós voltemos para trás e paramos ali de beira-o-mar, sem olhar para a direita e para a esquerda, nós não vemos saída. E Ele está dizendo: eu vou confundir o seu inimigo, eu quero confundir o seu inimigo. Ou seja, Deus não deixou você sozinho, Deus está nessa peleja com você. Fique tranquilo, meus irmãos. Terceira verdade, então, Ele quer confundir nossos inimigos. Os inimigos ali do povo de Deus eram os egípcios, trazendo para o mundo espiritual nosso adversário. Fique tranquilo, meus irmãos. Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus tem sempre uma providência para vocês. Estamos estudando a história de Jó. A Bíblia Sagrada diz que o próprio diabo dá testemunho de Jó. O André disse, algo bem interessante, que não vai existir dois Jós, Foi só aquele. O diabo testemunhou sobre ele, e Deus vai lá e permite. Perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a fé em Deus, porque ele termina o versículo 1, o capítulo 1, dizendo: ele não atribuiu a Deus a culpa. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, Deus faz com que nós voltemos para trás, e fique acampado e nada acontece, nós só vamos perder, e nós murmuramos, nós criticamos, e Jó nos mostra um exemplo, meus irmãos. Em tudo ele não atribuiu a Deus culpa nenhuma. O inimigo ficou confuso, o inimigo não entendeu,
Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, meus irmãos, você pode passar por luta, por dificuldade, por problemas. Você vem na igreja, você glorifica, você adora. Ele olha e diz: olha, eu não estou entendendo, estou tocando na filha, estou tocando na família, estou tocando no esposo, ele não desiste. Ei, meus irmãos, Deus, Ele está com você. Deus, Ele quer confundir o seu adversário. Então continue nessa peleja, continue caminhando, continue adorando. Se Deus disse que vai acontecer na sua vida. Jó perde tudo, mas não perde a esperança em Deus. E eu e você, meus irmãos, não podemos perder essa esperança. Nós precisamos estar à frente do mar, confiando que Deus tem uma resposta para mim e para você. Aleluia. Nós precisamos entender então que essa segunda verdade é que vai acontecer na nossa vida, para que os nossos inimigos fiquem confusos, né? Terceira verdade, meus irmãos, eu separei desse texto, verso 4, vai dizer que tudo na nossa vida virá acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. É difícil a gente entender esse versículo, né? A gente acha que ser cristão é só passar por um momento de alegria, de felicidade, é só ter sucesso. Mas ser cristão é passar por momentos de dor, momentos de enfermidades. E Deus muitas das vezes permite, meus irmãos, para que o nome dele venha a ser glorificado através da minha vida. Vão olhar para mim e para você e dizer: ele vai sucumbir. Está enfermo, vai sucumbir, vai abandonar a fé, vai desistir. Sabe o que eu ouvi hoje do irmão Selma? Ele disse: Deus, se eu não tiver fé, eu não sei o que eu vou estar fazendo na igreja. Eu acredito, eu confio. Ter fé, meus irmãos, para que o nome de Deus seja glorificado. Não importa a situação, não importa como, irmão Rodrigo. Nós precisamos confiar que tudo na nossa vida está acontecendo para que o nome de Deus seja glorificado. O que é que você tem passado? Qual é a luta? Qual é a dificuldade que tem te assolado, te afrontado? Deus quer, meus irmãos, através da sua vida, fazer com que os seus vizinhos olhem e glorifiquem o nome de Deus. Aqueles que conheceram você no trabalho, na escola, olhem para vocês e glorifiquem o nome de Deus. Nós não estamos aqui na igreja por acaso, nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos diferença lá fora. As lutas, as provas que nós estamos passando, os nossos familiares vão ter que olhar para nós e dizer: glórias a Deus, né? Os livramentos, as bênçãos que vocês têm adquirido. Muitas das vezes nós não entendemos, nós passamos pela luta reclamando, nós passamos pelas dificuldades reclamando, ao invés de passar por ela glorificando e exaltando a Deus, sabendo que Deus vai dar para nós, meus irmãos, um testemunho para o nome dele ser glorificado lá fora. O que tem te assolado? O que tem tirado sua paz? Que luta você tem enfrentado? Saia daqui, meus irmãos, com essa verdade, sabendo que tudo está acontecendo na sua vida para que o nome de Deus seja glorificado lá fora. Deus quer te usar como canal de bênção. Deus, meus irmãos, preparou toda a situação para o povo de Israel, dizendo: olha, o meu povo não tem testemunho ainda. Eu vou mostrar para eles que através da perseguição dos egípcios, o nome do Senhor será glorificado. Sabe por quê, meus irmãos? Se o homem livrasse o povo de Israel, o povo era tão idólatra que é capaz de ter feito uma imagem de Moisés e ter adorado a imagem de Moisés, dizendo: Moisés nos livrou, Moisés nos ajudou. Iam esquecer de Deus. Só que Deus, no meio do caminho, ele fala: opa, se eu permitir que ele faça isso, vai acontecer isso na sua vida, meus irmãos. Deus às vezes tem te provado, porque se você conseguir pelas suas próprias forças, talvez a gente vai ficar soberbo, a gente vai achar que nós consegue, que nós pode. Nós não somos nada sem Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui de passagem, para testemunhar a grandeza de Deus, é mostrar a glória de Deus na nossa vida. Então permita o Senhor te provar, para Ele te aprovar, queridos. Para de ficar triste, para de ficar entrando na igreja emburrado. Eu ouvi uma mensagem esses dias, eu até falei lá em cima esses dias, sobre adoração. Adoração, meus irmãos, é você dar glória a Deus no meio da dificuldade. Quando você está passando pela dificuldade, adorando a Deus, a Bíblia diz que você atrai Deus. Quando você começa a murmurar na dificuldade, você afasta Deus da sua vida. Como é que você tem enfrentado esse problema?
Como é que você tem enfrentado essa dificuldade, essa verdade que aparece na sua vida? Deus quer que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida, meus irmãos. Onde é que você esteja, você tem que dar testemunho da grandeza de Deus. Para de ficar chorando, para de ficar aí como o povo, né, que por um momento começa a dizer, não tem sepulto lá no Egito, né, sepultura. Estamos com medo, preocupados. Deus tem, meus irmãos, livramento para você e através da sua vida o nome dele vai ser glorificado. Verso 10 tem mais uma verdade que diz o seguinte: no momento das dificuldades é que nós clamamos o Senhor. Você já pensou nisso ou não? No momento das lutas, muitos se voltam para o Senhor. No momento da provação, muitos se voltam para o Senhor, buscam o Senhor, clamam ao Senhor. Quando o povo de Israel vê o exército egípcio chegando perto deles, eles começam a clamar ao Senhor. Só que infelizmente um pouquinho mais para frente você vai ver que eles começam a murmurar, né? O segredo da vitória, meus irmãos, está em clamar ao Senhor. Quando você clama o Senhor, Ele te livra. Quando você clama o Senhor, Ele entra com providência. Quando você clama o Senhor, meus irmãos, Ele faz, né, o impossível para você. Eu vinha com o meu carro ontem, contei lá em cima também. Fui para Águas de Lindóia ontem. Estou voltando de Águas de Lindóia, começa aquela chuva forte. Quando chega entre Águas de Lindóia e Serra Negra, estou vindo com o carro, velocidade normal, sem correr por causa da chuva. O meu carro perde o controle. Meu carro dá 2 voltas na pista, meus irmãos, dentro da pista, dando 2 voltas, eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, meu carro parou de frente com a pista, eu saí andando, não veio o carro nem para a direita, nem para a esquerda. Quando você clama o nome do Senhor, Ele te dá livramento, aleluia. Deus me livrou ontem porque eu clamei o nome dEle no momento da angústia, no momento da dificuldade. Quantos esqueceram de clamar ao Senhor na angústia? É por isso que estão passando por prova, por luta. O povo de Israel clamou. O povo de Israel clamou o Senhor, porém logo em seguida murmurou. Toma cuidado, igreja. Toma cuidado ao murmurar. Você está afastando a presença do Senhor da sua vida. E Deus quer, meus irmãos, que você clama para te dar resposta, te dar vitória, aleluias. Esta então é a quarta verdade que eu separei desse texto. A quinta verdade, meus irmãos, verso 13 e 14, é algo que todo mundo gostaria, né? É se acalmar e deixar que o Senhor peleje por nós, né? É parar. Para de ficar cavando, para de correr para um lado, para o outro, para de correr para a direita, para a esquerda, procurando, meus irmãos, resposta em tudo, em todos, achando que com as nossas forças nós iremos alcançar alguma coisa, né? Aqui o povo estava todo desanimado, preocupado, dizendo para Moisés: olha o que você fez com nós, tirou nós de um lugar seguro e nos trouxe para morrer aqui. Moisés, cheio de Deus, diz essa verdade: acalme-se, fique tranquilo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Ou seja, Deus quer te dar vitória, mas para isso é necessário você confiar, meus irmãos. É necessário você entregar na mão dele e parar de ficar tirando todas as vezes, tentando solucionar o problema com as suas forças. Ah, meus irmãos, se vocês entendessem a grandeza que está em esperar, vocês esperavam, ficavam tranquilos. Eu sei que é difícil falar, mas eu tenho presenciado muitas coisas que Deus tem feito, né, em meu favor, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Tudo isso é porque eu confio em Deus, meus irmãos. Tempestade vem para mim, Montemar. Eu passo por luta, passo por prova, passo por dificuldades, mas eu espero no Senhor e Ele ouve, meus irmãos, o meu clamor, Ele ouve a minha oração, Ele atende e peleja por mim. Ele quer pelejar por você, meus irmãos, mas muitas das vezes você está agindo da forma errada. Por muitas vezes eu fazia todo do meu jeito, da minha vontade, mas eu aprendi essa verdade. Eu comecei a acalmar meu coração. Eu comecei a entregar na mão de Deus, e Deus tem feito muitos milagres, muitas maravilhas. Eu não sei se eu testemunhei aqui, pastor, do carro, quando comprei a Export. Eu não lembro, meus irmãos, se eu testemunhei aqui. Eu acho que não, né? Vou contar para vocês um testemunho de acalmar o coração. Por muito tempo,
tinha falado para minha esposa de trocar o carro. Os irmãos sabem que eu peguei um Renault Clio, não cabia nem eu dentro do carro. Para dar carona ficava difícil, meus irmãos. Jogava o banco para trás. Impossível dar carona para alguém atrás de mim. Você tinha que levar era o Tiago cabia lá dentro. O Tiago entrava. E eu comecei ansioso buscar carro, meus irmãos. Entrava no OLX, muitos lugares, concessionário, entrando lá em casa procurando. Teve um dia que eu achei um carro que eu gostei. Falei, vou ver esse carro. E quando eu saí de casa, meus irmãos, eu falei para Deus, se for da sua vontade, vai dar certo. Se não for, Senhor, tira do meu coração. Eu me lembro que logo em seguida, a pessoa que eu trabalho, né, a empresa que eu presto serviço, me ligou e disse, onde você está indo? Eu falei, estou indo para Campinas ver um carro. Ele falou, antes de você ir para Campinas, passa na minha casa, eu tenho um carro aqui para você. Eu falei assim, mas não tem como, minha esposa quer um carro automático. Ele falou, fica tranquilo, esse carro aqui é automático. Eu tenho aqui o carro. Eu falei, amém, vou dar um pulo aí, vou ter que buscar o uniforme para a empresa, né, para os meninos que trabalham aqui. E fui. Antes de ir para Campinas, eu fui para Valinhos. Lá em Valinhos, eu entrei na casa do meu patrão, olhei o carro dele, né, abri dentro, olhei um carro bonito, confortável, né, mais grande que o meu, daria para dar carona, ajudar a obra. Eu falei, amém, gostei do carro. Eu falei, esqueça de mim uma coisa, eu vou buscar do Senhor. Acalmei meu coração, eu queria comprar um carro, estava com dinheiro, fui para buscar o carro, só que eu voltei embora. No que eu voltei embora, eu vim falando com o Senhor, falei, Deus, se for da tua vontade esse carro, o Senhor vai fazer tudo do seu jeito, da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, e eu vou conseguir pagar esse carro à vista. E eu voltei, meus irmãos. No meio do caminho, meu patrão começou a mandar mensagem para mim, e aí, vai querer o carro? Eu falei, depende, o que você quer nele? Ele falou, me dá seu carro e tanto de volta, né? Ele queria o valor da tabela do carro. Eu falei, não, para mim não dá, é muito caro, eu não quero ficar com parcela. Até tinha fechado algumas parcelas com ele, né? Ia pagar o que eu tinha à vista, e algumas parcelas eu iria pagar, né? Parcelado. E eu voltando para casa, eu falava com Deus, falei, Deus, tira de mim isso, porque se coloca, meus irmãos, às vezes a gente vê, a gente gosta, a gente faz às vezes besteira, a gente quer comprar, a gente quer ir buscar, com as nossas próprias forças, a gente fica mercê escravo de nós mesmos, né? E eu falando para Deus, Deus, vale a pena eu esperar no Senhor, porque essa peleja é o Senhor que vai pelejar para mim. Eu quero, eu desejo, mas eu não quero entrar em dificuldade, eu não quero entrar em dívida, né? Em pandemia, imagina nós entrar em dívida, meus irmãos. Eu voltei para casa confiante em Deus, passa um dia, passa 2 dias, e esse cidadão, meus irmãos, ele começa a me ligar todo dia falando do meu carro, que ele tinha gostado do meu carro, que ele se apaixonou pelo meu carro. Eu falei, tem louco para tudo nesse mundo, né? Meus irmãos, quando Deus está no controle, eu falei para Deus, Deus, se Ele quiser, valor X, nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Meus irmãos, aqui em Amparo, meu carro não pegava 11 mil, não pegava, vender em concessionário não pegava. Quando Deus está no negócio, Ele peleja por você, eu consegui pegar a tabela de R$16 mil no meu carro. Ele olhou para mim e falou, eu quero tanto de volta. Eu sei que eu paguei abaixo da tabela R$7 mil no meu carro, meus irmãos. Fiz o propósito com Deus, eu vou pagar à vista, não quero dever nada. Ele aceitou a proposta porque Deus estava no negócio. Quando você confia em Deus, Ele te dá o carro do jeito que você quer, da maneira que você quer, e você não fica devendo, irmão. Vale a pena pelejar, meus irmãos? Não vale. Nós muitas das vezes com as nossas mãos, com as nossas forças, nós vamos sucumbir, vamos passar por dificuldade às vezes, por falta de obediência. Você tem que correr atrás, sim, você tem que correr atrás, mas você viver a vontade de Deus para a sua vida é melhor. Eu esperei em Deus, eu resolvi, meus irmãos, que no meio dessa dificuldade, daquilo que Deus estava projetando para mim, era bem maior do que eu podia imaginar. Não tenham medo, se acalme. Eu pelejarei por vocês, diz o Senhor. Eu que entro com providência no seu sonho, naquilo que vocês precisam. Deus usou uma irmã lá em cima, no Jardim Brasil, para dizer, né, empresa que eu presto serviço. Isso eu não falei para ninguém.
Ela olhou para mim e disse assim: irmão Adilson, Deus vai te honrar muito nessa empresa. Deus vai te abençoar muito nessa empresa que você está. E esses dias, meus irmãos, eu consegui, pela misericórdia de Deus também, realizar mais um sonho, que foi comprar uma picape para estar trabalhando. Eu comecei trabalhando tudo. Esse meu patrão sempre me incentivando, esse patrão sempre me ajudando, sempre me dando bons conselhos. Aí eu comprei, a Montana. Tem algumas parcelinhas para pagar, isso eu não quitei ainda, mas em nome de Jesus eu vou quitar. Eu comecei a trabalhar com essa Montana, Deus me honrando. Deus fez um propósito aqui com o irmão Du, dizendo: olha, você que ofertar, Deus quer te abençoar. Eu lembro que eu comprei essa Montana, meus irmãos, para fazer serviço para a loja, para a Casa Bahia. E não aparecia nada de serviço deles. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? No dia que nós ofertamos aqui para a missão, meus irmãos, eu ofertei no domingo, na segunda-feira as portas se abriu. O Senhor pelejando por nós. Quando nós confiamos, entregamos na mão dele, meus irmãos, Deus age em nosso favor, Deus trabalha em nosso favor. Aí eu estava com a Montana trabalhando, e quem trabalha de carro sabe que gasta, meus irmãos. Nossa, que gasolina! Falei: meu Deus! Meu patrão me liga e diz: Adilson, você não quer emprestar a Montana para mim, alugar a Montana? Eu contei para o pastor Reinaldo esses dias, meus irmãos, Deus faz umas coisas que a gente não entende, a gente compra, às vezes fica preocupado, mas Deus dá a resposta, Deus dá a solução. E meu patrão pegou esses dias a Montana, já pagou, meus irmãos, e eu tinha emprestado um dinheiro para ele. Ele falou assim: fica tranquilo, durante 3 meses eu irei pagar as parcelas da Montana para você. 3 meses eu estou tranquilo. Deus usou a irmã dizendo que Deus ia me honrar na empresa onde eu estou prestando serviço. O meu patrão disse: 3 meses as parcelas é minha. Me pagou o aluguel da Montana. Quando você confia em Deus, meus irmãos, quando você entrega o seu caminho ao Senhor e para de pelejar, para de reclamar, faça como Moisés ensina aqui o povo: fique tranquilo, acalme-se, Ele irá pelejar por vocês, e vocês somente calarão e vão ver o milagre que Deus vai fazer para a sua vida. Vocês acham que Deus quer fazer isso só para mim? Deus está fazendo em muitas vidas. Deus quer fazer na sua vida, meus irmãos. Nós precisamos confiar, precisamos parar por um momento, no meio da dificuldade. Estamos de frente ao mar, o mar não se abriu ainda, Faraó está vindo atrás, só que Deus está ensinando: é eu que vou pelejar por vocês, é eu que vou dar um livramento para vocês, é eu que vou entrar com providência no que vocês precisam. Quando vocês pararem, meus irmãos, de bater a cabeça de um lado para o outro, Deus terá tempo para agir em seu favor. E quando Deus age, meus irmãos, Ele faz coisas que você vai ficar admirado, de boca aberta. Eu quero concluir essa mensagem com um versículo bem conhecido, Romanos, capítulo de número 12, verso 2, que vai dizer, meus irmãos: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Veja que não é só experimentar, é comprovar também a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Eu sei que é difícil a gente sair do cativeiro ali do Egito. A gente caminhar, Deus fazer com que nós paremos, muitas vezes, de frente ao mar, sem lugar para ir nem para a direita, nem para a esquerda, estando cercado. Mas quando nós entregamos a peleja para Deus, Ele nos dá a resposta e Ele nos convida: não se amolde com os padrões mundanos, mas renove-se na transformação, buscando Deus para nós fazer o quê? Comprovar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, é isso que Deus tem para vocês, é isso que Deus tem para esta igreja nessa noite. Deus quer que vocês, meus irmãos, sirvam a Ele de verdade, vocês busquem Ele, Ele quer que vocês experimentem a perfeita, boa vontade dele para vocês. Aleluia. Saiam daqui, meus irmãos, com esse pensamento: a luta vai vir, dificuldade vai vir, mas saiam com essas verdades do texto, sabendo que Deus muitas das vezes vai permitir para o nome dele ser glorificado. Deus vai, meus irmãos, trabalhar em seu favor, Deus vai operar, assim como Ele fez na minha vida, Ele quer continuar fazendo, muito mais, não só na minha, mas na sua também, igreja.
Vocês precisam confiar. Eu sei, meus irmãos, que para muitos pode não ser a mensagem que esperava, mas foi o que Deus colocou no meu coração para vocês, né? Que vocês saiam daqui confiando que quando Deus te chama, quando Deus te liberta, quando Deus está com vocês, vão passar por dificuldades? Sim, muitas das vezes, mas a resposta e a vitória vai vir em nome de Jesus. E mediante essa mensagem, eu também gostaria de saber se tem alguém para Jesus nessa noite. Alguém que por motivo, por algum deslize, se afastou da presença.